E deixa eu ver se Yasmin saiu da sala. Qual Yasmin? Tomara que não tenha saído. A minha Rocha, né, que tá com dificuldade. Aí Tô ela aqui, falando com você. Ai, que bom. Ótimo. É isso mesmo, tá com dificuldade. Vamos lá. Vamos trabalhar, então. Yasmin, vamos com calma que a gente vai conseguir. Eu quero que vocês possam... Vamos colocar, vamos lá. Coloque na minha página, acho que a 8:30 já corrigi com vocês. Coloque na página, que eu vou igualar vocês a turminha 92. Terminei da historinha do nosso Robson, né? Aqui fala Robin Hood, perdão, eu ia falar Robson Crusoe. Robin Hood, fizemos. Agora, vamos voltar lá. As dúvidas para ser tirada. 92. Página 92. Nós temos uma bateria de exercício aqui, que inclui a função sintática, para a gente tirar todas as dúvidas, mas a voz ativa e voz passiva também. Desculpem, saúde, porque eu espirrei. Então, vamos lá. Nossa aulinha já está sendo gravada, gravar logo um espirro é dose, né? Mas tudo bem. Deixa eu aumentar aqui, já aumentei. Para o chat aqui, para tirar todas as dúvidas. Aquele que tiver dúvida, abre o fone, tá? Pode abrir. Por mim, poderia abrir até a câmera. Mas, muitos não gostam de abrir, eu também não vou, vai ficar por conta da escola. Leia as frases a seguir, assinale V nas verdadeiras e F nas falsas. Eu tenho 3 frases para vocês. O cachorro dormiu na casinha. O cachorro ficou atento aos ruídos. O cachorro dormiu na casinha, atento aos ruídos. Agora, eu vou pedir para vocês circularem para mim os 3 verbos. Circulem no livro de vocês. Pode circular no próprio livro. Pega um lápis, ou até de caneta mesmo, mas circulem. Reconheçam primeiro os verbos. E circulem para mim. Já fizeram? Pode abrir o fone e falar, sim, professora. Não. Vamos ver se todo mundo já reconheceu o verbo. Pode falar. Abre o fone. Já circularam o meu verbo? Na primeira oração. Se vocês não falarem, gente, vai ficar difícil para mim. Já, passar para vocês. Ok, dormiu. Vamos ver se alguém grifou errado. Na letra A é dormir. Na letra B, ficar. Na letra C, dormiu. Agora, prestem atenção. Na letra A, não é verbo de ligação, é significativo. Na letra B, é verbo de ligação, ficar. Na letra C, é verbo significativo. 3 verbos. Quem circulou outra palavra, está errado. Quem circulou atento, casinha, outro atento, ruído, está tudo errado. Eu quero as ações ou mudança de estado de cada oração. Então, quem dormiu na casinha foi o cachorro, quem ficou atento foi o cachorro, e quem dormiu de novo na casinha foi o cachorro. Então, as ações do cachorro é dormir, o estado do cachorro é ficou, e ação de novo, dormir. 3 verbos. Então, é eles que nós vamos analisar. Quem vem antes dele é sujeito. Quem vem após, eu tenho que fazer a pergunta de objeto direto ou indireto. Tá? Então, vamos lá. Aí diz assim, em A, quer dizer, na primeira oração, o verbo dormir não é de ligação. Isso aí você já sabe. E não é verbo de ligação. Vou repetir os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, nadar, tornar-se, andar. Andar em sentido figurado.
Então, eu falei dormir. Então, não é verbo de ação. Então, não é verbo também de ligação. Perdão, é verbo de ação, não é verbo de ligação. E atento desempenha a função de predicativo do sujeito. Vamos ver se... Atento você diz na B, né? Mas olha só, mas para atento exercer a função de predicativo do sujeito, ele tem que ter o verbo de ligação, tá? Senão ele também não faz função de predicativo do sujeito. Não, ficou é verbo de ligação. Na letra B. Então você tem, mas aqui na letra A, tá assim. O A quer dizer, o cachorro dormiu na casinha. O verbo dormir não é de ligação, correto. E o predicado é verbal. Não tem verbo de ligação, predicado verbal. Então, está certo? Tá. Então, essa é a verdadeira. Na letra B, o cachorro ficou atento aos ruídos? Agora sim. Você tem atento. Quem ficou atento foi o cachorro e ficou, eu falei, na relação de verbos de ligação. Então, você tem um predicado nominal. Na letra B, o verbo ficar é de ligação. E atento desempenha a função de predicativo do sujeito, que atento é um adjetivo que está dando qualidades ao cachorro. Pois é uma característica do sujeito. Característica, ele ficou atento, está dando uma qualidade, daqui a pouco ele pode até fazer uma mudança de estado. Ele ficar totalmente disperso e não ficar atento mais, né? Quando o cachorro não está atento, aí a casa é assaltada, acontecem coisas. Mas, então, aqui nós temos um atento predicativo do sujeito com o verbo de ligação. Então, o predicado é nominal. Então, a letra B está certa? Tá. Então, é verdadeira. Aí você vai para a letra C. O cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. A letra C diz o seguinte. O verbo dormir é de ligação. Já sabemos que não é. Então, já está errado por aí. Já é falsa. E o termo na casinha funciona como predicativo do sujeito. Na casinha, adjunto adverbial de lugar. Duas funções sintáticas erradas. Então, é falsa. Em C, continuando, o cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. O predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Quando você tem, aqui na C, tá? Quando você tem um verbo significativo com uma palavra que caracterize ou mude o estado ou dê qualidade ao sujeito, nós temos um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito com verbo significativo, eu tenho um predicado verbo nominal. E o predicado verbo nominal é o único predicado que tem dois núcleos no predicado. O primeiro núcleo é o verbo significativo e o segundo núcleo é o predicativo do sujeito. Então, se não estiver falando o que eu estou falando aqui, é falso. Então, vamos lá. Em C, o predicado possui apenas um núcleo. Já está errado aí. Ele não possui um núcleo só, ele possui dois, que um é o verbo significativo, mais o predicativo do sujeito, que também é núcleo do predicado. Então, ele possui o quê? Dois núcleos, não um. Que é o verbo significativo dormir. Me deu a resposta pela metade. Então, é falso. Em C, o predicado apresenta dois núcleos. O verbo significativo dormir e o predicativo atento. Até aí dá tudo certo. Assim, ele é um predicado verbo nominal. Correto. Então, nós temos a última verdadeira. Professor. Então, oi. Se você fosse dar dessas todas as frases aí, menos a letra A, porque a letra A a gente sabe que não tem, pela explicação da outra aula, não tem voz passiva nem voz ativa por causa do objeto direto. Qual seria as vozes das outras? Olha só, presta atenção. A letra A, o verbo é intransitivo. Não daí a letra A já fez. A, B é verbo de ligação. Não tem voz ativa e voz passiva.
Eu posso ter uma voz ativa normal, mas não posso passar para passiva. Eu vou chamar que todas as minhas orações é voz ativa. É um verbo de ligação, não tem nada a ver com a função sintática de voz passiva e voz ativa. É só com verbo significativo. E na última, eu tenho um predicativo do sujeito. Não tem voz passiva, mas eu posso dizer que tem uma voz normal, uma voz ativa, uma frase comum. Não tem passiva, não tem objeto. Ó, na primeira não tem objeto, na segunda não tem objeto, na terceira não tem objeto. Então, eu não posso passar para passiva. São as vozes dos verbos normais. Quais são as vozes do verbo normais? É a frase comum. Não tem ativa e passiva e reflexiva, porque eu não tenho objeto direto. Então, eu não vou chamar nem de vozes. Eu vou dizer, é uma frase, uma oração. Uma oração verbal. Eu não preciso chamar de voz. Eu só posso falar a palavra voz quando eu tenho ativa, passiva e reflexiva. Eu não tenho nenhuma das três, então eu vou chamar isso aqui um contexto. São orações. É uma oração verbal. É uma frase verbal, para que eu faça a minha função sintática. Deu para entender? Então, eu não vou classificar em vozes essas três orações. Não vou poder classificar. Eu posso dizer assim, ó, ô Miguel, senão eu vou confundir tua cabeça. Eu posso dizer assim, Miguel, olha, as três aqui são voz ativa, que é uma frase comum. Aí você vai confundir com voz ativa, passiva, as vozes verbais. Eu não posso falar isso. Então, eu não vou dizer que é vozes. Eu vou dizer que é uma voz, é uma frase comum, mas não tem ativa e não tem a passiva. Ah, mas como, né? Não, vamos chamar de oração. Oração verbal. Está aqui a minha oração, meu contexto. Meu contexto está aqui. Agora, quando eu falo em vozes verbais, aí eu vou ter que trabalhar as vozes verbais. Eu tenho que ter objeto, para poder eu dizer se ela está na ativa ou se ela está na passiva. Nos próprios exercícios aqui, desse livro aqui que nós vamos trabalhar agora, tem essas vozes para gente, para vocês reconhecerem melhor ainda. Então, eu tenho o cachorro dormiu na casinha, eu tenho o verbo intransitivo, não tem complemento verbal. Eu tenho o cachorro ficou, verbo de ligação, atento, predicativo do sujeito, não tem objeto direto. O cachorro dormiu, verbo intransitivo, não tem objeto direto, mas tem um predicativo do sujeito. Então, eu não vou dar. Ah, eu tenho verbos comuns, conjugado, tudo direitinho, mas eu não vou chamar de vozes. Não vou chamar, eu vou chamar de oração. Eu vou chamar de oração, eu vou chamar de predicado, separo o sujeito, o restante chama de predicado, então eu vou chamar de uma oração verbal. E, de fato, a oração verbal vem desde o início do predicado até o ponto final. Agora, eu vou separar para fazer minha função sintática e dividir os itens para dar as classificações. Tá? Eu não vou dizer que tem vozes. Não posso. Não tem objeto direto. Então, deixa ele quietinho. Deixa vozes verbais. Você vai na gramática, você tem cada item, está lá na gramática, a numeração da página. Então, você tem sujeito, você tem predicado, você tem o objeto direto, você tem o objeto indireto, você tem um adjunto de nominal, você tem um adjunto de verbial, você tem vozes verbais, você tem conjunção, que nós vamos trabalhar, você tem figuras, que nós vamos trabalhar, você tem o sujeito indeterminado, oração sem sujeito, tudo está por separado. Aí você aprende cada um deles. Né? Você aprende cada um deles. Mas você não aprende para trabalhar com eles separados. Você aprende todos esses tópicos para trabalhar dentro do contexto. Você não pode trabalhar de separado. Eu pego a palavra bem, boto aqui na prova para vocês, ou boto aí no chat para vocês, função sintática de bem. Não tem como dar. Não tem como dar função sintática, ele está sozinho. Ele precisa dos complementos, ele precisa do adjunto de nominal, ele precisa de uma frase verbal que tenha coerência, para saber a função que ele está fazendo dentro daquela oração. Não tem como dar função sintática dele sozinho. Agora, eu posso dar classe gramatical sozinha, adjetivo. Agora, se eu colocar ele dentro de uma oração, ele pode mudar. Ele pode ser uma palavra substantivada, ele pode estar fazendo uma outra função sintática dentro do contexto.
Não tem como trabalhar na função sintática só um termo. Eu preciso de toda uma estrutura para trabalhar, tá? É isso que vocês têm que se conscientizar, porque vocês aprendem os termos lá na gramática, lá separado, 6º ano, classe gramatical. Mas quando vocês vão aplicar a função sintática, não tem como trabalhar separado. Você tem que trabalhar com tudo junto. Então, enquanto você está tirando o objeto direto, daqui a pouco, na mesma oração, você já está tirando outra função sintática da mesma oração. Poxa, mas a mesma oração já tirei o objeto, agora tem que tirar outra função? A frase é um contexto. E quando é para tirar do texto? Complica mais ainda. Aí, mesmo que as notas vêm lá embaixo, então vamos trabalhar em contexto. Primeiro você tem que aprender em contexto, quer dizer, nas orações, para depois trabalhar com textos maiores. Vai fazer o mesmo processo, mas só que textos maiores, mas não agora, tá? Então, vê se eu respondi o que você perguntou. Não tem como trabalhar a voz passiva aqui. Entendeu, Miguel? Foi Miguel que perguntou? Não tem como trabalhar. E outra que é a voz passiva, eu preciso de um por ou pelo, e nenhuma delas aqui tem. Se não tem objeto direto, não tem a minha chave principal, que é o objeto direto, então não vou poder trabalhar as vozes verbais aqui. Continuando. Então, como é que ficou, hein? Como é que ficou? Vocês não estão me ouvindo, não? Sim, Quem não está me estamos. ouvindo? Eu tô te ouvindo. Miguel está dizendo aqui, alguém está conseguindo ouvir Regina? Eu tô Mas é a conseguindo. internet dele. Miguel não está conseguindo ouvir. E eu falei tanta explicação para ele, mas ele não ouviu. Depois ele assistiu a gravada. Vamos lá, então como é que ficou aí para mim? Como é que ficou, Yasmin? A número 1. Verdadeira. Depois verdadeira. Depois foi a falsa. Depois nós botamos aqui outra falsa. E a última foi verdadeira. Não foi isso? Ficou. Ficou para vocês. Agora vem a justificativa. Quem é Rogerinho? Alguém sabe quem é Rogerinho? Não. Não. Ninguém tem apelido de Rogerinho? Então a gente vai tirar de sala. Foi Miguel que voltou? Não, já saiu. Nem chegou a entrar. Não conheço ninguém com esse nome, mas como entrou Canil, né? Eu tive que deixar, saber se é Miguel, porque Miguel não está me ouvindo. Mas você sabe que quando entrar Canil, você já sabe que é Daniel. Mas eu A não gente sabia. falou hoje várias vezes. Você falou na minha aula, você falou. Vocês falaram, e por isso que eu deixei entrar de manhã. Mas é tanta gente entrando que a gente acaba esquecendo. Agora, Rogerinho não está aqui não, acho que Gilberto já tirou. Vamos lá, continuando. Vamos lá no chat de novo. Por isso que é bom quando vocês Oi, sabem. professora Regina. Aconteceu alguma coisa aí? Entrou um tal de Rogerinho, mas entrou e saiu. Não sei quem entrou. Eu ainda pensei que fosse Miguel. Aqui, ó. Rogerinho está participando da Deixa aula. ele ativar. Calma aí. Não sei quem é. Porque Miguel aqui não está conseguindo me ouvir. Aí eu calculei que fosse Miguel que tivesse saído e ia entrar de novo. Vou ficar por aqui. Ele entrou. Você deve ter permitido e aí ele não ficou. Permiti. Não sei porquê, mas vou ficar por aqui. Ó, ele não ficou, mas mostrou que ele estava participando da aula. Não sei. Eu sei que Miguel caiu, aí eu falei, será que é Miguel que está voltando com outro e-mail? Vamos ver. Não, Deixa tranquilo. Vamos continuar, gente. Agora vamos justificar, tá? O verdadeiro e o falso. O que eu expliquei que Miguel não pegou, que ele queria pegar, eu acho que muitos pegaram. Eu acho que Yasmin conseguiu pegar, não conseguiu, Yasmin? Se eu não tenho... presta atenção. Se eu não tenho objeto... Ah, Tia, de novo. Entrou e saiu. Não apareceu para mim. Presta atenção, Yasmin. Então, foi na hora que eu olhei para o livro. Yasmin, presta atenção.
Sempre faça a pergunta após verbo. O que? Objeto Sim, isso eu direto. sempre faço. Isso. Quando você obter resposta, limita-se a responder só o que perguntar. Aí você sabe que você tem objeto direto. Aí você tem voz ativa e voz passiva. Caso você faça a pergunta após o verbo tiver uma preposição, objeto direto não pode levar preposição. Você vai perguntar de que, de quem, por quem, sobre quem, seja qualquer preposição após o verbo, e você fez a pergunta e obteve a resposta de objeto indireto, aí você tem um verbo transitivo indireto. E o objeto indireto não vai fazer a nossa voz ativa passar para passiva. É só com objeto direto. Mas eu estou mostrando isso para você aprender a tirar. Após o verbo objeto direto, objeto indireto. Você se separando do sujeito, aprendendo a tirar objeto direto e objeto indireto, pronto, é a alma da função sintática. Já sabe localizar o verbo, já vai saber fazer a função sintática, o que vier para a gente, o agente da passiva, vai se tornar tudo mais fácil. Vai se tornar tudo mais fácil. E você vai conseguir. Pode ir comigo que você vai conseguir. Agora, eu vou reescrever, tá? As alternativas falsas. Vou corrigir só as falsas, tá? Dentro do número 1 ainda. Vou fazer só a correção das falsas. Das alternativas. Onde é que você tá? Internet, eu tive que sair porque eu não estava conseguindo Você caiu, meu lindo. Você caiu. Eu estava na explicação que você precisava ter ouvido. Eu vou pedir para você assistir um pedacinho dessa aula gravada. Porque eu tirei toda a explicação que você queria, mas quando eu olhei para o chat aqui, tá, alguém está conseguindo ouvir Regina? Aí eu perguntei a galera, a pessoal, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Eu falei, então Miguel caiu. Miguel caiu mesmo. Então, olha só, Miguel, eu vou copiar o chat aqui na primeira questão, o que eu botei da primeira, tá? Vou copiar aqui obrigado. A resposta da primeira, depois eu volto para você de novo, tirar suas dúvidas, quando assim você tiver muitas dúvidas, vai separando para mim, tem uma oportunidadezinha, eu vou tirar. E vou colocar agora a correção, aí vai ser fora de ordem. Agora eu vou colocar a correção, só a correção, não quero a parte de baixo, não. Não está saindo, não. Só a correção das alternativas falsas, tá? Número 1. Vamos lá. Obrigado. Agora eu escrevo as alternativas falsas corrigindo. De nada, amor. Vamos lá, vou botar em C. Em C. O verbo dormir. Ele é intransitivo. Tá? Mas eu vou dar logo a classificação dele. Ele é significativo, a gente já sabe. Ele é significativo. E o termo casinha é um adjunto adverbial. Vai funcionar como adjunto adverbial. Já falei para vocês, se não souberem classificar, não tem problema não. Como adjunto adverbial. Ah, eu não sei classificar, tudo bem. Mas pelo menos você sabe reconhecer. Adjunto adverbial, no caso aí, é até de lugar. Mas sabe reconhecer. E adjunto adverbial de lugar? É. Eu digo assim, na casinha. O cachorro dorme na casinha. Ele poderia estar dormindo embaixo da cama, ele poderia estar dormindo no jardim, embaixo da árvore. Você faz aquela... Para adjunto adverbial, Miguel, não é difícil achar adjunto adverbial, não. Você faz aquela perguntinha. O cachorro dorme. Você sabe que ele está dormindo, intransitivo. Aí eu digo assim, gente, mas ele dorme aonde? Aonde? Aonde não é pergunta de objeto direto nem indireto. É pergunta de adjunto adverbial. Mas ele não é complemento verbal. Mas eu só posso fazer pergunta a quem? Ao verbo. Para eu ter certeza que é adjunto adverbial. Então o cachorro dorme aonde? Na casinha, adjunto adverbial de lugar. Ah, mas o cachorro dorme às 7 da manhã. O cachorro dorme é quando? O tempo. Adjunto adverbial de tempo. Mas ele dorme todo encolhidinho. Mas ele dorme como? Encolhido, de modo. E assim vai.
Aí eu tenho as perguntinhas quando, quanto, como, porquê, aonde, para eu pegar meus adjuntos adverbiais principais, os adjuntos adverbiais que eu trabalho na função sintática. Não é complemento verbal. As perguntas, eu faço aos verbos para eu ter certeza que é adjunto adverbial, tá? Mas não é o verbo que tem que me responder, e sim, quem vai me responder é o próprio adjunto. Ele pode vir no início, no meio e no fim. Então eu digo assim, o cachorro está dormindo aonde, gente? Aí você disse, na casinha. Aí eu perguntei aonde. Eu posso perguntar aonde, onde? Verbo com movimento e verbo sem movimento. E tenho resposta. Aí é pergunta de adjunto adverbial. Então, vamos lá, coloquei a letra C, eu estou justificando todas que são falsas, tá? Aí vou botar outra em C. Outra em C. Aí vou mandando para vocês adiantarem o lado de vocês aí. Vou colocar o predicado. Aqui vai ser do ficou, né? Possui. Vou botar o predicado verbo nominal. Possui 2 núcleos. Um que é o verbo. O outro que é o predicativo. Vamos colocar. Tem quantas falsas? Só tenho 2 falsas. Que são. É um verbo significativo dormir. Dormir. Verbo intransitivo que está aqui. E o predicativo, né? Predicado verbo nominal. E o predicativo do sujeito. O único que tem predicativo do sujeito com verbo significativo e ou predicativo do objeto é o predicado verbo nominal, não tem outro. Porque o predicado nominal pede verbo de ligação, não significativo. Então, esses mínimos detalhes que a gente tem que prestar atenção. São detalhes que a gente não pode esquecer. Agora eu vou na 2. Agora a gente vai unir 2 orações. Eu vou unir 2 orações, tornando as 2 orações em predicado verbo nominal. Então, para eu transformar as 2 orações em verbo nominal, eu preciso de um verbo significativo, mais um predicativo do sujeito. Ou, se tiver objeto direto, um predicativo do objeto. Então, vamos lá. Lucas passou por mim. Lucas passou por quem? Por mim. Então, predicado verbal. Tem até um objeto indireto aqui, né? Por mim. Lucas estava apressado. Verbo, passou, verbo significativo. Estava, verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Verbo de ligação. Então, eu tenho um predicado nominal. Então, eu vou juntar o predicado verbal com o predicado nominal, formar só um predicado verbo nominal, tá? Só que eu preciso tirar o verbo de ligação dessa história. Eu tenho que deixar só o verbo significativo, que é do predicado verbal. Então, vamos lá. Então, eu vou dar você pode ter várias sugestões. Eu vou botar mais simples, tá? Lucas, que é o sujeito da oração, passou. Vou pegar o restante da oração. Vou juntar as 2, tá? Por mim, apressado. Não é apressado? É apressado. Apressado. Pronto, eu fiz uma. Então, você pode fazer outra. Eu transformei as 2 orações numa só. Eu coloquei o verbo significativo passar e eu botei o predicativo do sujeito, que quem está apressado não sou eu, é o Lucas, que é o sujeito da oração. Então, apressado. Agora eu vou fazer, essa é a 2A, tá? Já foi a A. Agora eu vou fazer a 2B. Agora eu vou fazer a 2B. Vou fazer a mesma união. Preste atenção. O juiz julgou o réu. Agora, é predicado verbal. Agora eu vou juntar com o predicado nominal. O réu é inocente. Então, vou pegar... Aí eu vou dar outras sugestões também. Eu posso fazer várias, tá? Vou botar o juiz julgou o réu. Eu
posso botar inocente. O réu é inocente. E posso também colocar outras, se vocês quiserem. O juiz, eu posso pegar o mesmo, tá? Julgou, não posso mudar o verbo. Inocente, o réu. Olha só, a letra B. Eu posso fazer outra também na letra A, tá? Não posso mudar o estilo da oração, mas eu posso mudar a posição do predicativo. Agora, Daniel, microfone. olha, Daniel, microfone. Daniel. Tá desativando sozinho? Daniel, olha só, presta atenção. Eu dei 2 orações para vocês, 2. Vou dar a letra C também, tá? Depois passo por 3, mas depois da letra C, eu vou fazer um comentário da letra B. Da B, da A não, eu vou dizer por quê. Os convidados assistiram ao concerto, predicado verbal. Assistiram aqui, ao concerto. Os convidados estavam, verbo de ligação, emocionados, predicativo do sujeito. Eu vou juntar as duas. Vou botar os convidados assistiram, é a letra C. Vou juntar os dois predicados. Os convidados assistiram, verbo significativo. Agora eu vou pegar ao concerto. Agora eu preciso de um predicativo que eu vou tirar do predicado nominal, tá? Entusiasmados ou emocionados? Peraí, emocionados. Emocionados. Tá. Você pode fazer outra? Posso. Os convidados assistiram emocionados ao concerto. Mas vai ficar, né? Então, vamos deixar uma só. Mas eu posso botar outra. Se vocês quiserem, podem botar. Os convidados emocionados assistiram ao concerto. Também posso botar. Os convidados. Botar vírgula. Emocionados. Vírgula. Assistiram ao concerto. Concerto com C é concerto musical. Concerto com S é reparto. Então, tá aí. Agora eu vou fazer um comentário. Eu tenho 3 orações. Isto é, montei um predicado verbo nominal. Peguei um predicado verbal, um predicado nominal, juntei, fiz um predicado verbal. Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal não pode ter verbo de ligação. A única coisa que ele pega emprestado do predicado nominal é o predicativo. E do predicado verbal, o que ele pega emprestado? O verbo significativo. Formei um predicado no verbo nominal. Agora, vocês vão olhar para essas 3 frases, transformadas em predicado verbo nominal, e me analisem as 3. Eu quero uma que tenha objeto direto. Podem abrir o fone e me dar, tá? Se vocês conseguirem tirar uma com objeto direto. Tira do predicado verbo nominal. Ou do predicado verbal. Deixa eu ver se no predicado verbal tem. Ou tira do predicado verbal, ou tira do predicado verbo nominal. Só em olhar para a telinha aqui do chat aqui, já peguei uma aqui. Pegue uma oração, por favor, que tenha objeto direto. Cadê Miguel? Miguel caiu de novo? Não, ele tá na aula ainda. Então vai, Miguel, para tirar suas dúvidas, aquelas dúvidas que você caiu. Tira uma oração para mim que tem objeto direto. Alguém pode tirar para mim? A oração C. Os convidados assistiram ao concerto emocionados. Tem objeto direto, Ana?
Volta Sim. nela. Eu daria Cadê o, eu cadê daria o objeto? opção C. Cadê o objeto direto, Aninha? Ao concerto. Com objeto direto com preposição. Ah, é verdade. Ao nunca significa a mais o, né? A combinação da preposição. A mais o não faz ao. Então, Professora, ao, a oração B. a oração B. É essa, Miguel? B. Ok. Então, vamos É. lá. Vamos pegar A primeiro para chegar na B. Lucas passou por mim. Lucas passou por quem? Por mim. Objeto indireto. Não quero. Eu pedi objeto direto. Vou para a questão B. O juiz julgou o quê? O réu. Então, tem objeto direto? Tem. O juiz julgou o quê? O réu. Inocente. Então, presta atenção. Eu tenho um predicativo do objeto, inocente. Né? Que é o réu que é inocente, não é o juiz. Aí vou para C, que a minha me deu. Então, na B eu tenho objeto direto. Então, na C, os convidados assistiram a quê? Ao concerto. Eu não perguntei o quê. Os convidados assistiram a quê? Ao concerto. Com preposição, não tem objeto direto. E emocionados é predicativo. Então, eu vou pegar a letra B, presta atenção. Vou pegar a letra B, vou colocar aqui no chat, lá embaixo. E vocês vão prestar atenção e podem fazer no caderno. Mas não precisa não, só prestar atenção. Já que tem objeto direto, eu posso fazer as minhas mudanças. O juiz julgou o réu inocente. Pronto. Agora eu quero fazer uma função sintática para essa oração. Eu posso fazer tudo com ela. Eu posso fazer numa prova uma frase com várias perguntas. E vocês vão ter que dar várias respostas. Eu já peguei o contexto. Então eu vou separar o sujeito do predicado. O sujeito você já sabe. Simples. O juiz. Agora eu quero predicado. Predicado. Já sei que é um predicado verbo nominal, né? Porque eu peguei o verbo do predicado verbal e peguei inocente do predicado, é um predicativo do predicado nominal. Então, eu já sei que é um predicado verbo nominal. Aqui. Julgou o réu, que é o meu objeto direto, inocente. Agora eu vou pegar meu objeto direto. Primeiramente, eu tenho um artigo ali, ó, um artigo o definido. Então, eu vou fazer a pergunta, julgou o quê? O réu. Então, vai ser meu objeto direto. E vou colocar aqui, inocente, como predicativo. Não estou colocando se é predicativo do sujeito, predicativo do objeto, nada disso. Predicativo, vou colocar inocente. Pronto. Já fiz minha função sintática. Já que eu tenho objeto direto, aí você pode fazer a pergunta, Miguel. Professora, essa frase é uma voz ativa ou é uma voz passiva? Aí eu vou te responder. Miguel, eu tenho uma voz ativa. Por quê? Porque eu tenho objeto direto. Agora, então dá para a senhora passar para a voz passiva para mim? Então, já que eu tenho uma voz ativa, porque eu tenho objeto direto, eu vou passar ela para passiva. Vamos ver se vai encaixar direitinho? Vou pegar meu objeto direto ali, que está ali como função sintática. Vou botar no início da oração. O réu. Já que ele é objeto direto, então agora eu vou fazer para mudar a função dele. De objeto direto, ele vai passar a ser sujeito paciente. Então, o réu
Vou colocar um auxiliar do verbo ser, já que a oração é julgou, então já passou o fato. Então, eu vou pegar o verbo ser no passado. O réu foi. O réu foi, é passado. Vou pegar o verbo julgar, vou botar no particípio, DO no final, tá? O réu foi julgado. Então vai ficar o réu foi julgado pelo juiz? Isso. Agora você já coloca em qualquer parte em que você possa dizer, vamos colocar, foi julgado, aí o inocente você não pode se desfazer da palavra inocente, que é predicativo, tá? Então você tenta encaixar o inocente aonde você possa levar. Você levou o objeto direto para o início da oração, então nós vamos levar também o inocente junto, tá? Então você coloca o réu inocente. Foi julgado pelo juiz. Isso, foi julgado. Agora eu tenho que achar um per, um por ou um pelo. Você me deu certo. Pelo juiz. Pronto, passei para a voz passiva. Então, eu posso dizer, Miguel, que esta oração, o réu, o juiz, julgou o réu inocente, é uma voz ativa. Por quê? Porque eu consegui passar para a passiva, porque eu tenho objeto direto. Deu para entender? Então, eu peguei o objeto direto, coloquei no lugar do sujeito, que é o juiz, e coloquei o juiz como agente da passiva no final. Regina? Oi. Você pode reexplicar esse negócio de só a voz passiva, a voz ativa e a reflexiva eu entendi. A voz passiva que eu ainda não entendi. Então, presta atenção, Lívia. Olha só, a voz passiva, ela só pode ser transformada se eu tiver a voz ativa. Então, você primeiro tem que pegar a voz ativa, tá? Para passar para a passiva. Então, vou pegar... Esse eu peguei, o juiz julgou o réu inocente. Eu peguei essa frase. Eu vou passar ela para passiva. Mas eu vou pegar ela de novo. A colega até já conseguiu me dar direitinho. O que eu fiz? Vou eu de novo aqui no chat, aqui, ó. Vamos pegar ela de novo. Vou pegar o juiz. Eu te dou essa frase para você passar para passiva. O juiz, te dei essa frase. Julgou o réu inocente. Te dei ela de novo. E eu digo assim, Lívia, passe essa oração para a voz passiva. Mas você não vai passar de qualquer jeito. Você vai analisar a frase primeiro. Faz a função sintática da oração. Separa o sujeito e separa o predicado. Tá? Eu vou trabalhar com predicado. E depois eu pego o sujeito emprestado de novo. Então, vamos lá. Eu fiz a função sintática da frase ativa, para saber se ela é ativa mesmo. Tirei o sujeito, classifiquei o sujeito. Quem julgou o réu inocente? O juiz. Sujeito simples. Predicado. Vai ser do verbo até o final. Se eu tiver vários verbos, eu tenho vários predicados. Mas nesse caso eu só tenho um. Predicado, julgou o réu inocente. Tirei o predicado. Eu preciso classificar? Para a voz passiva não precisa classificar, não. Mas aqui a gente está classificando para do exercício aqui, do livro. Então, eu tenho um verbo significativo com um predicativo do objeto. Por quê? Porque inocente não é o juiz, inocente é o réu. Mas esquece o predicativo. Eu só quero que você localize nas orações que eu der para você, se você sabe localizar o objeto direto. Então, quem é um objeto direto nessa oração? Eu coloquei 3 orações. O cachorro dormiu na casinha, o cachorro ficou atento aos ruídos, o cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Nenhuma delas tem objeto direto. Tem um verbo de ligação e as outras verbos intransitivo. Intransitivo não tem objeto. Aí eu peguei a oração aqui desse exercício do livro. E perguntei qual das 3 tem objeto direto. A primeira não tem objeto indireto por mim.
A segunda tem, porque eu perguntei, o julgou o quê? Olha o artigo definido aí, o réu. Então, o juiz julgou o quê? O réu. Por que a senhora não coloca inocente junto? Porque eu não posso. Limita-se a responder só para perguntar. O inocente tem outra função sintática, não é objeto direto. Ele está voltado para a pessoa, o réu, mas ele não é objeto direto. Ele é o predicativo do objeto. Porque ele está caracterizando, ele está fazendo o quê? Ele está caracterizando, ele está mudando o estado do nosso objeto direto, que é o réu. Então, o que eu preciso? Eu preciso tirar o sujeito, eu preciso tirar o predicado. Vou para o verbo, como eu falei na aula anterior. Localize o verbo da oração. Faça a pergunta a ele. O juiz julgou o quê? O réu. Então, tem objeto direto? Tem o réu. Então, dessa mesma oração, que eu fiz toda a função sintática, eu posso transformar em voz passiva? Posso. Porque eu tenho objeto direto, então eu posso transformar em voz passiva. E como é que você vai transformar em voz passiva? Eu vou fazer o que a colega já fez para mim. Ela vai pegar o objeto direto e vai colocar no lugar do juiz. E vai pegar o juiz, vai colocar no lugar do objeto direto, mas acompanhado do por ou pelo. E o restante da oração é só copiar. Então, vamos lá. Então, o réu vai ser o início da minha oração. Aí eu vou dizer que o réu é sujeito da oração passiva, tá? Ele é o objeto direto da voz ativa e é sujeito da voz passiva. Então, vamos lá. Aí eu montei. O réu foi, preciso de um auxiliar mais o particípio, foi condenado inocentemente. Olha só, eu posso botar o inocentemente, tanto o réu inocente foi condenado, ou o réu foi julgado, né, inocente pelo juiz. Aí você pode montar a tua voz passiva, contanto que não fuja a função sintática do agente da passiva, que passou a ser, quem passou a ser o agente da passiva? Foi o nosso termo que a Yasmin me deu, pelo juiz. Ah, então na função sintática pelo juiz é o agente da passiva? É. Em uma oração, eu posso fazer Regina, parte gramatical. meio-dia. É. Desculpa, meio-dia. Deixa para casa, para vocês continuarem para mim, da página 92. Tem também aqui voz passiva e voz ativa. Até a página 96, tá? Para casa. Olivia, tenta fazer o exercício, mas se não conseguir, não tem problema, não. Você tá na próxima aula, eu vou continuar a explicação para você também. Página. Eu botei a 92. Eu sei que a matéria função sintática é difícil. E a gente vai com calma, vocês vão conseguir. Vocês vão chegar no final do 8º ano, poxa, tá vendo função sintática. Toda turminha acontece isso, eles chegam no final do ano sabendo tudo sobre função sintática. Tá? Um bom descanso para vocês. Tentem fazer. Se não conseguirem, não tem problema não. Façam errado, mas venham corrigir, tirar as dúvidas na sala. Tá? Talvez semana que vem a gente, talvez, eu não sei, tem que esperar a edição da escola, a gente já esteja até presencial. Vamos ver. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, Regina. Tchau, meu lindo. Tchau, Léo. Tchau, Regina. Tchau, até a próxima.